Ô, rapaz, rapaga, fazer um vídeo bem rápido aqui, 5 minutos, voltamos com o cenário antigo, né? Tô em Jaú, tem vídeo de São Paulo ainda que eu vou editar e subir, tá? Acho que tem 2 ou 3 vídeos ainda que eu gravei lá e tô pra subir. Se bobear até 4, acho que são 4 no total. 3, 4, enfim, não vem ao caso agora. Tá, mas eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui, tentar no máximo 5 minutos, vamos ver. Sem edição, sem nada, tá? Sem corte, nada. Veio aqui na paulada só. É o seguinte, eu já critiquei muitas vezes, inclusive para explicar diferenças entre anarcocomunismo e anarcocapitalismo, tá? Eu já critiquei aqui o pensamento, o sistema de governo chamado democracia, tá? Já critiquei aqui e hoje eu vou explicar porque o livro que eu vou usar como base para isso é esse daqui, muito simples, né? O livro da política, tá? Que é da Globo Livros, né? Tá aqui embaixo, vocês conseguem ver Globo Livros, tá? Ah, mas Globo, pelo amor de Deus, aquela porcaria que você está usando, né? Como modelo, né? Da Globo. Cara, só que esse livro é muito bom, tá? Mesmo que seja da editora Globo, tal, tem gente séria por trás dele, muito pesquisador competente, gente que realmente merece respeito, merece ser citado. E é um livro muito simples, é um linguajar muito simples. Enfim, eu tô aqui e vou usar o Aristóteles, né, para embasar o meu. Eita, sem edição vai ficar feio o negócio, mas tudo bem. Estou usando aqui o Aristóteles, né, para embasar, para argumentar o meu pensamento antidemocrático. Todo mundo fala em democracia, logo logo vai ser eleição, todo mundo vai falar democracia, como se fosse a coisa mais linda do mundo, e eu particularmente acho uma porcaria, acho extremamente incompleto e explico o porquê, tá certo? Vamos lá. Aristóteles definia 6 formas de governo, 6 espécies de governo definida, tá? Ele definia essas 6 formas, que é um governo tem aqui duas lacunas, né? Sendo duas linhas, melhor dizendo, né? Sendo o governo verdadeiro e o governo corrupto. E aí você tem esses governos espalhados de acordo com o número de pessoas que governam no caso, tá? Então, como forma de governo verdadeiro, o governo verdadeiro governado por uma única pessoa, a gente tem monarquia, aristocracia, politeia. Governo corrupto, né? Governado por uma única pessoa. Tirania, um governo corrupto governado por um grupo seleto é uma oligarquia. E o governo corrupto governado por muitos, adivinha qual que é a tal da democracia. Por quê? Porque segundo Aristóteles, dentro de uma democracia, uma classe dominante governaria e a classe inferior, as minorias, seriam subjugadas, digamos assim. Que é o que o senhor Jair Messias Bolsonaro sugere, né? Que as minorias devem se ajoelhar perante a maioria. Isso aí é ridículo, cara. É um pensamento tosco, é ridículo, é nojento. Né? É agora que o Lula caiu fora, eu posso sacanear o Bolsonaro, né? Então vamos. Mas enfim. Não, cara. É antiético pra caramba, entendeu? Que uma minoria se submeta a uma maioria. É antiético pra caramba. É que a menor minoria que existe, que é o indivíduo, se submeta à maioria. Tá? Então é por isso que eu acho que a democracia é, sim, um lixo, um sistema falho. Ainda assim, óbvio, eu concordo pra caramba com Aristóteles, que mesmo que, e Aristóteles dizia isso, está aqui no livro, por mais que a democracia possa ser considerada uma forma de governo ruim, né, ele coloca entre aspas até, mas ainda assim é melhor que governos bons, formas de governos bons como aristocracia e monarquia. Concordo, também sou muito mais democracia do que monarquia e aristocracia. Mas ainda assim é uma forma de governo falho, é uma forma de governo no qual a maioria manda e ponto final. Tá? Vou citar alguns exemplos aqui. Se você assistir, por exemplo, a um filme com o Henry Fonda, desculpa, eu sempre falo Henry Ford, né? Confundo o empresário com o artista, com o ator. Mas enfim, um filme com o Henry Fonda que foi dirigido pelo Sidney Lumet, que é 12 Angry Men, se não me engano, no Brasil o nome dele é 12 Homens e uma Sentença. Né? E nesse filme, cara, pra você ter uma ideia, um único homem consegue, né, que é o Henry Fonda, ele consegue mudar a forma de pensamento de todos os outros jurados que estão ali, todos os outros que compõem o júri, né, não jurados, os que compõem o júri. Ele muda a forma de pensamento. É o pensamento correto dele? Não sei, mas às vezes uma maçã podre, vamos colocar assim, não estou dizendo que é uma maçã podre no filme, mas enfim, uma única maçã podre acaba estragando o resto do cesto. Para variar, eu não vou conseguir fechar o vídeo em 5 minutos. Paciência. Mas olha só, então a democracia é uma opinião
da maioria contra uma minoria e nem sempre uma maioria vai estar certo. Porque, por exemplo, no 12 Angry Men, por exemplo, o Henry Fonda, que era o cara supostamente errado, é o cara que converte o pensamento da maioria no final. E se fosse necessariamente fechando o pensamento da maioria, o Henry Fonda seria simplesmente excluído, né, no final. Então, nem sempre a maioria está correta, cara. Nem sempre. Muitas vezes a maioria não está correta. Muitas vezes a maioria ela é simplesmente manipulada por uma minoria que quer que a maioria pense daquela forma. E a gente tem uma mídia totalmente parcial que vai lá e manipula o pensamento da maioria e pronto, todo mundo segue aquela forma de pensamento. E aí, às vezes, a minoria que pode ter razão, não estou dizendo que sempre tem, mas a minoria, ou um único indivíduo que seja que está certo, ele vai ser prejudicado. Eu vou dar outro exemplo aqui. Mesmo dentro da tal da democracia direta, que a gente fala que é muito mais correto uma democracia direta que indireta. A indireta, você tem representantes políticos que votam a favor do que a maioria quer, vamos dizer assim. Por exemplo, um deputado que é eleito pelo voto da maioria, ele vai representar você ali no Congresso, ali na Câmara, né? Então, o que acontece? Esse deputado vai exercer a democracia indireta, de uma forma indireta, que é, claro, que é totalmente errado, tá? É totalmente antiético. Mas na democracia direta, mas na democracia direta a gente vai fazer valer através de plebiscitos, referendos e por aí vai. Ainda assim está errado, porque você vai simplesmente ignorar o voto de uma minoria. E o que acontece? Você vai simplesmente chegar e falar assim, cara, vamos supor, você mora numa sociedade anarcocomunista, aí que chega no ponto que eu queria entrar. Dentro do anarcocomunismo é o seguinte, você vai olhar e falar, pô, a gente mora numa comunidade que tem 20 casas, vamos supor, 20 casas. Uma única casa discorda da gente, a gente não vai com a cara dele, então vamos ferrar ele, vamos fazer tudo para ferrar ele. Dentro de uma democracia direta, uma pessoa seria ferrada e você teria a formação de grupos e panelinhas que iriam se juntar para ferrar determinadas pessoas, determinadas minorias. Então, ainda assim, está errado, não funciona. A democracia direta não funciona. Na minha concepção, é muito melhor que uma democracia indireta e estamos longe de chegar à tal da politeia que Aristóteles tanto fala, né, no qual o voto de todos deve prevalecer, mas eticamente falando, do ponto de vista ético, lógico que a politeia é disparada a melhor forma, o melhor sistema de governo que existe, tá ok? Então, só para constar, dentro do anarcocomunismo a gente teria, como no comunismo não existe o Estado, então nós teríamos uma democracia direta e dentro do anarcocapitalismo nós teríamos o quê? A politeia, porque o anarcocapitalismo prega que todos devem ser livres dentro de sua propriedade privada. Todo mundo deve ter o direito à sua propriedade privada e todo mundo, obviamente, tem o direito de ser livre dentro de sua propriedade privada, contanto que não fira o PNA, princípio da não agressão de outrem. Praticamente resumi toda a ética libertária aqui, toda não, né? Mas enfim, o básico da ética libertária nesta frase minha. Né? Que é anarcocapitalismo? Pronto, mostra pro teu amigo isso aí que ele vai ficar sabendo mais ou menos o que é assim o anarcocapitalismo por cima. Mas eu não acho errado você dizer que Aristóteles, sem querer, criou mais ou menos aí o anarcocapitalismo com essa definição de politeia dele lá cerca de 350 anos antes de Cristo, né? Você vê que 350 anos antes de Cristo, o cara já criticava toda a democracia que todo mundo idolatra hoje em dia e, sinceramente, não é uma beleza. É um sistema falho. É o melhor que a gente tem ainda? Sim, mas pode ser melhorada? Com certeza pode melhorar pra caramba, cara. Muito, pode ir muito além do que ela foi. Mas é isso, não tem muito o que acrescentar mais esse vídeo. É isso, sou extremamente a favor da politeia, sou extremamente a favor de que você valorize a menor minoria que existe, que é o indivíduo. Cada indivíduo por si só deve ser livre dentro da sua propriedade, né? Só para você ter uma ideia, a democracia direta, por exemplo, todo mundo queria matar o Dr. Frankenstein porque ele criou aquele monstro Frankenstein. Ou então vamos pegar mais leve, vamos pegar aqui o Edward Mãos de Tesoura, por exemplo, todo mundo era contra o Edward Mãos de Tesoura porque ele era esquisito, pronto. Ou se você pega um filme mais recente, vamos pegar um filme mais recente, né, Extraordinário, que o Og lá, o protagonista sofre bullying porque era feio pra caramba, tal. Então, se você for dar voto para a maioria dos alunos que eram normais, entre aspas, teriam o direito de pisar em cima do garoto porque o garoto era feio. Você
não resguarda o direito dele, a propriedade privada dele, a autopropriedade do corpo dele. Você simplesmente pode deixar ele ser humilhado o quanto quiser, porque você está dentro de uma democracia, e dentro dessa democracia, direta ou indireta, a maioria dos bullies, né, dos alunos ali que são, novamente repito, né, entre aspas, normais, eles estão direito de pisar no garoto, e isso é um absurdo, né? Por isso que um dos princípios do anarcocapitalismo, liberdade e propriedade privada, dentro da sua propriedade privada você pode ser livre. É isso, para esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau.